Aqui é escola. Aqui não é para ficar recuperando, é remediando, ajudando de novo, e de novo, reconciliando, renovando, restaurando. Tudo que se escuta na igreja é restauração, reavivamento, reconciliação. Aqui não tem isso não. É escola. Jesus fundou uma escola. Não tem para onde ir. Aqui não é lugar para fraco. Aqui não fica no soro o resto da vida. Ele deve aprender para ser igual. Agora, se mesmo eu, sendo o vosso supremo mestre, me chamaram de satanista, Beelzebu, imagina o que vão chamar vocês. Então Jesus está dizendo para eles, olha, vocês vão subir, vão crescer, vão ser igual eu. Só que tem uma diferença. Se eu, o fundador, sou chamado de satanista, vocês que vão me substituir, se preparam. Vocês vão ser tratados piores do que eu. Então vai ser pior o tratamento. E né? Na verdade, de um professor para o outro vai piorando o tratamento. E é assim. Porque é de acordo com a tua capacidade. Você vai se encontrar com alguém aí na porta de um templo, o tratamento vai ser pior. E o que vai mudar o tratamento é sua capacidade. Revelare. Beelzebu no original é o deus das moscas. Está lá em 1 Reis. Olha que revelare surpreendente. Isso aqui não está na primeira edição nem na segunda. Evidente, né? Olha o que é estudar o contexto cultural, né? Por que chamavam Jesus de Beelzebu, Baalzebu? Por quê? Não é só para dizer que ele era o príncipe dos demônios, ou tinha o príncipe dos demônios encarnado nele. Mas é algo muito mais ofensivo. Olha isso aqui, que coisa ofensiva. Quem é Beelzebu? É o deus das moscas que ficavam nas fezes. A gente chama hoje de varejeira. Ou seja, eles estavam chamando Cristo de satanista, líder dos demônios que eram as moscas que pousavam nas fezes. Vocês devem lembrar que tinha um lixão em Jerusalém. A situação me ajuda aí, sanitária, era precaríssima. Então assim, fezes é algo que desde sempre, só agora nos últimos 200 anos é que o mundo foi melhorar. Agora você imagina chamar Jesus de o líder das moscas nos estercos, nas fezes. Meu Deus, gente, é de uma ofensa tão grande. Você tem uma ideia o que aquelas víboras religiosas eram capazes de fazer. 10:26. Mas, meus alunos, não temais. Tudo que está escondido será revelado. Todos os segredos serão conhecidos. E ele diz: o que vos digo em trevas, no esotérico com S, pega dicionário aí, vocês tornarão público nas luzes, não nas trevas, esotéricas com X, nas luzes exotéricas. O que eu sussurro hoje nos vossos ouvidos, vocês falarão dos telhados. Você vê que mesmo Jesus fazendo tudo que ele fez em 42 meses no pátio do templo, na sinagoga, que a gente já considera isso muito público, né? Extremamente público. Ele fundou a eclésia. O que é eclésia? Para fora. Ele formou apóstolos. O que é apóstolos? Para fora. Sabe o que é apóstolo? Aquele que vai, o mestre que vai para fora, público. Aí ele trouxe o evangelho. O que é evangelho? Evangelho é notificação. Os arautos que saem anunciando alguma coisa. É marketing, é publicidade, é notificação, ou seja, para fora. Então Jesus é o rei da publicidade. Tanto é que o capitalismo é feito com os moldes de Jesus.
Os bancos foram feitos no molde capitalista. A Constituição, falei ontem, nos moldes da Torá. A Bíblia é inspiração para tudo. Agora escuta bem, viu? Ouça. Ouça isso daqui, que isso aqui é terrível. Se concentra aqui, gente. Se concentra aqui. Olha lá. O que eu sussurro nos ouvidos, vocês falando, se Jesus já era público com eclésia e apóstolos, que são os mestres da publicidade, as escolas e o evangelho, imagina os discípulos, agora mestres, substituindo ele, seriam ainda mais públicos do que ele, percebe? Ainda mais públicos do que ele. Então vamos lá. Olha o que eu vou revelar aqui. Vai lá, revelare. As casas, como falamos na box, tinham telhados para orações. Vocês lembram? Eu não sei se alguém lembra aqui de cultura nos tempos de Jesus, de arquitetura. O costume de se alimentar no terraço, orar no terraço, inclusive fazer pronunciamentos no terraço. Quando Jesus repreendeu os fariseus que subiam nos terraços para orar alto, para quem está passando lá embaixo, ó, que oração, ele está orando. Lembra aquele homem que desceu pelo terraço para ser curado? Lembra quando Pilatos interferiu para defender Jesus? Foi no alto. Então era comum, percebe? Os governantes usavam esses espaços altos para falar naqueles dias sem microfone. Hoje, as igrejas são sinagogas com altares em rituais fechadas e não públicas. Sabe o que é interessante? A igreja mais fechada que existe chama-se Congregação Cristã. Não se ofenda, mas quem é ex-CCB grita no chat aí. Então, por quê? Porque essa igreja proíbe o evangelismo. Mas ao mesmo tempo, aonde eles têm a oportunidade de falar com alguém, eles levam para a igreja. Lá dentro da igreja é que o proselitismo acontece. Mas todas as outras igrejas que se dizem evangélicas para fora, até os carismáticos com, por exemplo, o padre Reginaldo Manzotti, ide e evangelizai. Mas é evangelizai para quê? Por templo. G12, M12, visão celular, constelação familiar, para juntar dinheiro e levar para onde? Para o templo. Para formar um fiel, batizar e levar para onde? Para o templo. Para fechar ele. Para encaixotar ele. Tá vendo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Qual é o nome da trilogia de hoje? Serpentizando, né? Você está vendo que não está funcionando essa trilogia? Acho que vão ter que fazer mais. Porque vocês não perceberam o que está acontecendo no chat. Você viu como vocês são pombinhas? Vocês não perceberam que entraram 3 pessoas sem nome próprio ao mesmo tempo e os 3 estão duvidando do estudo? Vocês não percebem essas? Vocês não sabem que nós estamos indo nas igrejas, que as coisas estão, sabe? A alegria deles é vir aqui. Tinha um casal, vocês devem ter acompanhado, queria vir aqui pessoalmente para devolver a arruaça que nós fizemos, segundo ele, a baderna que nós fizemos na Igreja Luz da Vida. Grande baderna, sentado no último banco quietinho, com toda a paz, elegância, educação, respeito. Então, cadê as serpentinhas? Vocês dizem que são serpentes, mas ficam assim, chegou alguém. E assim que vocês fazem na vida, amanhã o bicho vai... Amanhã não. Segunda vai pegar fogo. Porque vai ser aplicação pessoal. Vocês vão ver que vocês erram na vida sentimental, na vida fraterna. Todo mundo é ex. Sabe o que eu notei no ex? Que vocês gostam das pessoas que vocês conhecem aqui. As outras vocês não gostam.
Por exemplo, vamos supor que chegou aqui, aí está Camila e Alexandro. Opa, Camila e Alexandro, olha esses dois aqui, são maravilhosos. Olha só, ó, esses dois ali, pronto. E a vida cristã não são os dois. Não é porque eles estão aqui. O que eu quero dizer é que eu noto que vocês têm uma ingenuidade tão grande. Tem que ser mais ávido, mais astuto, mais perspicaz. Ó, viu? Vamos evoluir, vamos. Abra o olho. Sobe o som aí, Camila. Efatá, que seus olhos se abram. Senhor, coloca 2 olhinhos de cobra. Vê, hoje as igrejas fechadas, completamente equivocadas, com altares lá de Tiago capítulo 2. Não é isso que está dizendo aqui. Quando fala para ir nos eirados, quem sabe o que é eirados? É uma parte elevada para você falar. Mas não é a parte elevada com 30 centímetros, 50 centímetros, chamado de altar, imitando sinagoga. Naquela época não tinha microfone, então a parte elevada era elevada, sabe? 3 metros, 5 metros, subia numa escada para poder falar para o povo ouvir. A voz desce, onda sonora, ó. Aprenda. Isso até os areópagos, nos lugares públicos gregos, as escolas. Jesus continua: não temam os que vos ameaçam e só podem matar o corpo, mas nunca matarão a vossa consciência. Temam apenas o Criador, só Ele pode destruir até a psique humana. O que Jesus está falando aqui? Olha que interessante. Um simples versículo que prova a inexistência que nós ensinamos. Entre tantos outros aqui, né? Mas hoje, aproveitando o contexto, olha só. O homem mata o corpo, mas não tem capacidade de destruir uma consciência. Então aprenda uma coisa, o homem pode evoluir na IA, o homem pode evoluir na inteligência artificial do jeito que for, mas ele nunca vai conseguir destruir uma consciência. Ele pode até tentar extrair a consciência de um corpo do outro, ele pode até tentar clonar, mas destruir ele não destrói. O único que pode destruir uma consciência nessa vida holograma é quem? Só ele, é esse que você tem que temer. Porque esse realmente não destrói só o boneco. Destrói a vida do boneco. Olá, Green Life, como é seu nome? Vamos lá, vamos ajudar você. Você está indo bem lá, daí daqui a pouco você diz assim, Nazareno não fazia altar, né? Você pode escrever com letras minúsculas, senão parece que você está gritando. É recomendado que as pessoas escrevam com letras sem caixa alta, que parece que a pessoa está gritando. Nazareno não fazia altar, né? Somos seguidores. Não, não fazia. Me diga um altar que Jesus fez. Nem andava com a Torá nos braços. Não, não andava. Jesus dizia, na vossa lei. Ele não tinha. Quando ele foi na sinagoga, ele disse, me empresta uma, vou ler. Isaías 53. Saiu de lá o quê? Saiu de lá o quê? Ameaçado. Empurraram ele até um penhasco. Iam precipitar ele de cima. Os discípulos defenderam ele. E com medo do povo, desistiram. Você precisa ler mais as coisas. O judaísmo te enganou. 10:29. Se o Criador cuida dos pássaros, que são os alimentos e sacrifícios do templo. Olha isso, gente. Que coisa linda. Se Jesus, se o Criador Elohim cuida dos pássaros, que são alimentos de pobres. Pobre só comia. É igual hoje, né, gente? Você vai comprar uma carne vermelha, 20, 30 bandejinha. Mas o franguinho, uma asinha de frango, o sassami, como é que é o nome? A tulipinha, que chama aqui em Santa Catarina, ainda está R$ 9,90. Aí eu vou na geladeira ali e encho de frango.
porque é comida de pobre. Naquela época, a mesma coisa. Era muito caro comprar outro tipo de alimento, mas o pardalzinho está lá, ó, baratinho. Cabia no bolso do pobre. Com uma moedinha, a menor moedinha romana, me dá um pardalzinho para não morrer de fome. E mesma coisa é o sacrifício no templo. Não sei se vocês lembram, mas a lei diz assim: se a pessoa, o casal, não tiver dinheiro, na hora de oferecer a oblação no templo, não precisa levar um cordeiro que é caro. Leva um pardalzinho, leva um pombinho, leva uma rolinha. Entendeu? Então Jesus está dizendo assim: se até esse animalzinho, ele está usando o menor animal, o mais barato de todos, o mais desprezível da época. Jesus tem isso, né? É a agulha, é o camelo, é o maior, é o menor. Ele disse: se até esse animalzinho, por certo ele estava no pátio do templo nessa hora ensinando, e ali, ó, o comércio, ou alguém comprando, os pobres na fila, comprando, negociando. E ele dizendo: olha lá, se até aquele passarinho o Criador tem compaixão, pois até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Imagina, o cristão privilegista de hoje, do terceiro poder, lê esse texto aqui e fica endoidecido. Sobe o som, Camila. Quem nunca ouviu aí um padre, um pastor gritando e dizendo: Deus sabe todos os fios de cabelo que estão na sua cabeça? Que texto lindo, que texto bonito. É ou não é? Tudo bem, Inês? Bem-vinda, Inês. Calma. Não é lindo? Aí Jesus diz: vocês valem muito mais do que esses passarinhos, porque o Criador sabe quantos fios de cabelos tem na vossa cabeça, estão contados. E foi por causa desse texto que o Adão de Campos, o gaúcho, foi no céu e viu gavetas de ouro com cabelo das irmãs todos contados, que diz que quando a irmã penteia o cabelo, que cai cabelo, o anjo vai lá e recolhe de uma bandeja, leva e se transforma em fios de ouro na eternidade. Porque há toda uma ficção em cima dos factoides. Revelare. Vê, o Criador cuida. Se Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, Ele cuida ou não cuida? Privilegia ou não privilegia? Interfere ou não interfere? Aumenta o som, Ele interfere sim, está aqui, ó. Ele conhece quantos fios tem na vossa cabeça. Gente, se Ele cuida até disso, interfere ou não interfere? É ou não é? A pessoa nem para prestar atenção no texto, né? Que quando Jesus está falando isso, enquanto ele está falando isso, tem uma senhorinha na fila, dando uma moedinha por um pardalzinho, e esse pardalzinho vai para a panela. O pardalzinho está piando, o pardalzinho está assoviando, o pardalzinho está cantando, e está indo para a panela. Então Deus cuida ou não cuida do pardalzinho? Você entendeu? O cuidar ali é a misericórdia, a empatia que Deus tem com o animalzinho. Ele se importa, mas Ele não protege. Ele não livra da panela e nem sequer livra de ir para a mão do sacerdote para ser sacrifício e oferta de templo religioso. Da mesma forma, o Criador sabe cada fio de cabelo da nossa cabeça, mas não nos privilegia, embora, como revelamos ontem, Ele interfere se seus mestres, professores estiverem em perigo injustamente por causa da verdade, e envolvam uma grande missão, envolvam todo o povo, quase todo o povo, em um grande momento da história, mas também não é sempre. Quem entendeu? Quem entendeu? Grita aí. 10:32. Portanto, aqueles que entre vocês enfrentar toda a perseguição por causa de mim,
Eu enfrentarei tudo para que vocês sejam perdoados e reinem comigo. Mas aqueles que entre vocês fugir, se envergonhar, tiver medo e não quiser sofrer por mim, me negando, eu também negarei a vossa imortalidade. Ou seja, porque as famílias estarão divididas agora por causa da verdade. Os próprios familiares entregarão vocês às sinagogas para sofrerem. Eu resumi, mas o texto ele descreve que a nora vai entregar a sogra vai entregar a nora, o genro vai entregar o sogro vai entregar o genro, o filho vai entregar a mãe vai entregar o filho. Os próprios familiares, achando que estão servindo a Deus, enganados pelo sistema, vão entregar os outros para o sistema, para serem açoitados, presos, levados, mortos. Então sabe quem é que vai te trair naqueles dias, como foi há 2000 anos? Os próprios familiares, por causa da fé, da cegueira religiosa. Eu vaticinei ontem aqui, quando os acordos de Abraão completarem, nós teremos mesquitas, sinagogas e igrejas todas juntas. Nos dias de Jesus a gente tinha, sabe o quê? Monastério pagão romano e sinagoga judaica juntas. Os romanos tinham uma aliança com Israel. E hoje nós estamos chegando nesses dias. Logo, logo. Quem viu no Instagram hoje que o Paquistão está rumo ao acordo de paz? Gente, nós estamos chegando lá. Tudo fará sentido. Os próprios familiares entregarão vocês. Então isso não é para você se afastar da família nem nada, mas é para você hoje tentar despertá-los de altas chances, mas não criar grande expectativa, porque o sangue não define muita coisa. A religião não define quem nós somos e o sangue também não define. É ou não é? Em outras palavras, para ficar claro, Jesus quis dizer: os profetas disseram que eu traria paz. Sim, eu trouxe, trarei, mas não paz política, não para eles, não do jeito deles, no interesse deles. Eles achavam que Jesus ia trazer paz política. Você sabia que quando Jesus entra no pátio do templo, com as pessoas gritando Hosana ao rei, numa jumentinha, isso é de um sarcasmo, de uma ironia, de uma astúcia de serpente tão grande, porque eles esperavam um rei que trouxesse a paz política. E Jesus faz o quê? Ah, vocês querem paz política? Então agora vou fazer bem o contrário, só para vocês aprenderem. Ao invés de vir numa carruagem, num cavalo branco, eu venho numa jumentinha. Você sabe que essa coisa de Jesus sentado numa jumentinha é bem do tipo divino. Quem quer conhecer Deus aí? Teologia. Quem quer conhecer Deus? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som, Camila. Quem quer conhecer Deus aí? Ele podia nascer em Jerusalém. Ele nasce aonde? Galileu. Ele podia nascer branco, ele nasce cheio de melanina. Ele podia nascer rico, ele nasce pobre. Ele podia nascer filho de sacerdote, ele nasce filho de carpinteiro. Ele podia nascer falando grego, ele nasce falando aramaico. Ele podia chamar de discípulo homens importantes da cidade, ele chama quem? Pescadores, galileus como ele. Ele podia subir em cima de um cavalo branco de raça, puro sangue, ele sobe em cima de uma jumentinha. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo que ele é baderneiro? Não é assim, pastor Natanael, da Igreja Bola, né? Baderneiro? Sobe o som, ele é baderneiro.
Não, Neuza Coelho, isso daí que você andou assistindo o Daniel Mastral. Aí não sou eu que digo isso. Isso é coisa do Daniel Mastral. Tá certo? Incrível, gente. Professor Paul, exatamente, eu ensino isso no Apocalipse original. Moisés e Elias farão exatamente isso. Eles virão como mendigos. Eles não vão vir falando fluentemente idiomas, não. Eles serão pacatos. Você está vendo, gente? É incrível. Outra coisa, Jesus começou com quantos anos? Olha o preconceito etário, preconceito social. Você está vendo que Jesus, esse é Deus. Você que está querendo conhecer Deus, o Deus da igreja está todo errado. Eu estou dizendo na capa aí, ó, você nunca mais vai para a igreja. O Deus da igreja está errado. O Deus da igreja é um Deus que escolhe os bons, os melhores, a aparência. É o sepulcro caiado, é cal, branquinho. O Deus da igreja é esse, Alexandre. É um Jesus europeu, é a pombinha branca, é o trono branco, é o anjo branco. Tudo errado. Tá aqui, ó, o original é outro. Jesus é o contrário, porque ele é porque é crivo do teu ego. Aprenda uma coisa, o que é óbvio para o ego é mentira. O que é óbvio para a consciência, depois de uma análise, é verdade. Então a verdade é o óbvio quando a consciência filosofou, pensou. Mas no primeiro momento, quando a gente, sabe, dá os primeiros passos na vida criva, a gente acredita nas coisas que vê, que parece que é o certo, é a procedência geracional, é aquilo que você aprendeu, é o costume, e está tudo errado. Então você nasce sempre num lar errado, tudo errado. Jesus quebra todos esses paradigmas, está aqui, gente, olha aí. Eles esperavam paz política. Nesse texto aqui, Jesus diz assim: eu vim trazer a espada. Não, vocês sabem o resto. Eu pergunto para vocês, Jesus está querendo dizer com isso guerra entre as nações? Deixa eu ver quem que sabe aí. É guerra entre as nações? É guerra na família. É guerra entre nós, entre pessoas próximas. Porque familiares vão te entregar, vão te trair, vão te entregar para as sinagogas. Se as pombinhas ex já possuíam os olhos de serpente no primeiro capítulo da trilogia, hoje no segundo está na hora de termos a pele, o veneno e a mente de um serpentizando prudentes como a serpente. Então vamos lá. Serpentizando. Agora eu vou sair da base bíblica que eu já dei e vou entrar na aplicação pessoal. Se prepara. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. É o texto lá de Mateus 18, 21 e 22. Porém, o texto tem como destinatário quem? Os discípulos. Em pós-graduação, em simpósio, em formação. Para que quando na missão, perdoassem sempre. Até na morte. Inclusive Jesus. Quando ele está expirando, o que ele diz? Perdoa-lhes. Por quê? E quando Estevão está para morrer, o que ele diz? Perdoa-lhes. Por quê? Mas o que é não saber o que faz? Lembra do que significa aluno sem luz? Aluno. Lembra o que significa ignorante? Ig sem, nós e conhecimento. É igual a ignóbil. Sem entendimento.